Hoje vais aprender a fazer um destaque dinâmico para conseguires navegar de forma orientada nas tuas folhas pelos teus dados. É exatamente isto que te vou mostrar. Repara aqui que tens uma linha a ser destacada de forma dinâmica à medida que navegas quando a tua célula está selecionada. De outra forma, também podemos ter colunas. Ou podemos ter linha e coluna. Ou podemos ter mais do que isto. Depende, lá está, da criatividade de cada um. O que nós vamos ver são estes 3 exemplos. Vais ficar a saber exatamente como fazer isto. Então agora, se ainda não me conheces, o meu nome é Tiago e decidi criar este canal exatamente para te ajudar a atingir o nível seguinte com o Excel. Ajudar-te a fazer mais, melhor e diferente dos outros com menos esforço. Ou seja, trabalhar de forma mais inteligente e ainda conseguir destaque exatamente por causa disso. Se faz sentido para ti, segue aqui o canal exatamente para receberes então os próximos vídeos. O que vamos ver hoje vai nesse sentido, ok? Vamos ver um destaque avançado. Mas não é avançado por ser difícil ou muito difícil. É avançado sim por ser diferente. E muito provavelmente ninguém na tua empresa faz isto ou tem isto nas suas folhas. Qual é aqui o objetivo? É exatamente que tu identifiques onde podes então aplicar isto exatamente para tornar o teu trabalho melhor. E aqui o melhor pode ser, por exemplo, navegares numa folha com muitos dados de forma mais tranquila, em que tu consegues exatamente entender, por exemplo, quando eu falava aqui de ter a linha destacada ou a coluna destacada, tu conseguias entender que valores pertencem àquela linha ou coluna. Também, por exemplo, fazer uma apresentação onde tu estás a destacar valores exatamente desta forma dinâmica e isto, lá está, vai fazer com que as pessoas até pensem: o quê? Isso é Excel? Como é que tu estás a colocar o Excel dessa forma? Ok? Vamos então aprender como fazer isto. Vamos agora para o Excel perceber exatamente como chegar ao resultado final. E qual é o resultado final? Exatamente este que estás aqui a ver, onde eu seleciono uma célula e a coluna e linha associada ficam desde logo destacadas, pintadas, o que quiseres chamar, ok? Ficam exatamente desta forma. E é esta parte dinâmica e como construir tudo isto que nós vamos aprender. E para isto, vamos dividir esta aula em diferentes partes. Porquê? Porque tens que entender primeiro a base, depois perceber como funciona a ferramenta que nós vamos usar para ter este resultado. E no final, a parte dinâmica, aquilo que vai permitir que no momento em que eu seleciono uma nova célula, tenha exatamente esta mudança de cor, ok? Esta mudança de linha e coluna que são destacadas, ok? Vamos perceber então o passo a passo. Não vale a pena começar a casa pelo telhado, certo? Ok, vamos lá por baixo. Inteligência é o foco já. Vamos começar então pela base. Nós vamos ter três funções. Para começar, 3 funções que nós vamos precisar de saber usar para ter aquele resultado. O que é que nós precisamos aqui? 3 funções que nos dão informação. Informação do quê? Informação de linha, ok? Linha. Informação de coluna. Informação da célula. E aqui vamos ver uma pequena diferença entre estas e esta, ok? Há uma pequena diferença na maneira como elas funcionam. Em inglês, tens aqui ao lado, caso o teu Excel seja em inglês ou esteja em inglês, ok? Vamos lá. Linha. Linha dá-nos a informação do quê? Basta começares por escrever line ou row e vais ter exatamente aqui a informação. Devolve o número da linha de uma referência. Referência é essa que é opcional. Eu posso colocar ou não. Se eu não colocar, ele vai-me dar exatamente a linha da célula onde eu estou a colocar então esta função. Ok. E aqui em baixo, se eu arrastar 4. Atenção, porque é que é 3? Então, estamos aqui na linha 3, certo? 4.
Estamos aqui na linha 4. 5, 6. Simples, não é? Ou seja, se eu arrastar para a direita, 3, 3, 3. Porquê? É sempre a linha 3. E repara, eu tenho aqui a função exatamente igual. Eu quero saber a linha desta célula, correto? Call, como é que é? Exatamente igual. Call, vou dar o Enter, referência é opcional, e aqui uma referência, eu não disse há pouco, mas uma referência pode ser uma célula, ok? Eu posso querer saber qual é a coluna de uma célula em específico, eu não coloco nada, quero saber a coluna desta célula. É a coluna 2. 1, 2. Ok. Arrasto. 2. Certo? Arrasto. 2, 3, 4. Faz sentido, não é? Tem lógica, certo? Vamos lá. Então, agora vamos perceber aqui esta célula. Que é esta função de célula. É um bocadinho diferente, ok? Porquê? Vamos inserir para ser mais fácil de entender. Bem, temos aqui a pedir o quê? Pede o tipo de informação. A partir do momento que eu coloco célula, ok? Célula, até aí tudo bem. E qual é o tipo de informação da célula que tu queres? Nós aqui vamos focar em linha e coluna. Repara, eu quero saber a linha, seleciono aqui. Linha dentro de aspas. E eu posso, do mesmo modo, incluir ou não referência. Novamente, se eu não incluir referência, fica assim. E tenho exatamente a informação da linha desta célula. 3. E tu agora perguntas, ok, se tenho o mesmo resultado aqui e o mesmo aqui, neste caso, não, será inútil estar a aprender ou a usar estas duas funções. A verdade é que não. E já vais perceber porquê. Repara, quando eu agora inserir aqui célula, e pedir a coluna, aliás, vou deixar assim e vou dar o Enter. Repara aqui, o que é que acontece? Exato. Houve uma alteração. Aqui não, mas aqui houve. E está aqui a diferença. O que quer isto dizer? Quer dizer que estas funções, ou a função célula, têm ou são sempre atualizadas na medida em que exista alguma alteração na folha. Ou seja, alguma alteração, a folha é calculada novamente e então é feita a alteração. E então, que valor é este? De onde é que vem este valor? Um 9. Está um bocadinho à toa, certo? Bem, não está à toa. Este valor vem exatamente da célula ativa no momento em que é calculada esta folha, ou neste caso a função. Qual era a célula ativa? Era aqui, nós estávamos a trabalhar aqui, certo? Repara, eu tenho aqui a linha 9 e essa informação passou para ali. Isto vai ser útil depois quando nós formos então aplicar no nosso destaque. Ok? É aqui que está a diferença. E nós então temos aqui o resultado, que é a coluna 6. E agora, só para tu veres, eu vou selecionar aqui esta célula H5 e vou pedir para que estas funções se atualizem, ou seja, que sejam novamente calculadas. Como é que eu faço isto sem fazer qualquer alteração? Duas formas. Posso ir pelo atalho, ou seja, usar a tecla F9, ou então posso vir aqui a fórmulas e repara que eu tenho aqui dentro de cálculo, tenho aqui calcular agora. E repara, F9. No momento em que eu clicar, este passará portanto, a linha passará a 5, este valor passará a 5 e este valor de 6 passará a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Repara, 5, 8 e é exatamente este resultado, ok? Portanto, recapitulando, esta linha e coluna são, digamos que, estáticas, não é? Temos aqui a informação da célula em questão, da célula onde está a função, e aqui temos exatamente o resultado da célula
a informação da célula que está ativa. É essa a diferença. E a primeira parte está concluída. Vamos então para a segunda parte, onde nós vamos conhecer a ferramenta que vamos precisar de usar para fazer aquele destaque. Nós vamos precisar de usar a formatação condicional. O que é isto? Esta formatação condicional formata células mediante uma condição. E essa condição pode ser dada de várias formas. Nós temos aqui algumas condições pré-feitas, por assim dizer, em que nós apenas selecionamos e damos os valores, ou então nós podemos criar do zero, aqui em nova regra, utilizar uma fórmula onde nós podemos criar a nossa fórmula, a nossa condição personalizada, ok? E para este resultado é isso que nós vamos fazer. Vamos usar esta barra aqui para montar uma fórmula, depois vamos dar um formato personalizado e vamos ter o resultado então que estamos à procura. Vamos lá. Vamos começar por... Vamos aqui ao visual do zero. Vamos começar por destacar uma linha. Ok? Uma linha. Nós, para destacarmos uma linha, temos que ter atenção ao quê? Eu quero pintar a linha que seja correspondente a esta célula. Ou seja, a linha, por exemplo, neste caso, a linha 15 vai pintar quando eu estiver a selecionar esta célula, ou esta célula, ou esta célula. Como é que eu vou passar essa informação ali à nossa ferramenta de formatação condicional? Vamos novamente aqui à folha de inteligência, onde eu vou demonstrar o que é que acontece exatamente na fórmula que nós vamos construir. Portanto, eu vou querer saber quando é que a célula ativa, portanto, célula ativa, lembra-te, quando é que a célula ativa, portanto, neste caso vamos trabalhar com linha, quando é que é igual, quando é que a célula ativa é igual ao quê? À linha, ok? Quando é que o valor da célula ativa é igual à linha, ao valor da linha. Ou seja, se este valor aqui, repara, neste momento é 13. Portanto, porquê? Porque eu estou aqui na linha 13. E este aqui também é 13. Porquê? Porque eu estou numa célula da linha 13, certo? É isto que vai acontecer. Eu, no momento em que seleciono uma célula, ele vai identificar, através desta função e desta função, que estamos a trabalhar naquela linha. E por isso vai pintar. Eu vou dar o Enter. Repara, tenho verdadeiro, certo? Tenho aqui verdadeiro. Se porventura esta linha ou esta fosse de outra, correspondente a outra célula, repara, se eu pusesse aqui a referência a outra célula qualquer, repara que o resultado seria falso. Então não fazia sentido. Porquê? Porque aqui o nosso resultado é 6. Ok? E aqui é da célula ativa. Qual é a célula ativa neste momento? Continua a ser o 13. Repara que teríamos 13 igual a 6. Falso, certo? Portanto, nós vamos inserir esta fórmula aqui. E para isso eu tenho que primeiro selecionar quais são as células que eu quero que sejam afetadas. Neste caso, eu quero todas estas células. Ok? Eu posso selecionar assim, ou então, por exemplo, Ctrl asterisco e seleciona desde logo tudo. Há outros atalhos que fazem o mesmo, mas este chega perfeitamente. O que é que eu vou fazer? Vamos então aqui, nova regra, utilizar uma fórmula e aqui vamos montar aquela fórmula. Repara, portanto, igual a célula, e não te esqueças aqui do acento, ou então cell em inglês, e vamos dizer que dentro de aspas a linha, ok? Fechamos parênteses, é igual a linha, abre e fecha parênteses.
exatamente aquilo que nós construímos fora. Vamos formatar com um azul, aqui vamos a preenchimento, um azul mais claro. Ok. Vamos dar o OK. Repara o que é que acontece. Aqui era a célula que estava selecionada, foi a primeira célula da nossa seleção e ele pintou desde logo tudo azul. A partir deverá estar a funcionar. Mas eu estou a selecionar e não está a pintar a linha correspondente, certo? Não está porquê? Porque a folha não está a sofrer qualquer alteração. Ou seja, não está a haver um cálculo constante da folha. E para isso nós vamos ter que fazer um pequeno truque, mas vou deixar mais para o final. Vamos primeiro trabalhar aqui a lógica, ok? Mas como é que eu sei que isto está certo? Novamente, eu vou pedir para que ele calcule novamente. Ou vou aqui a fórmulas, ou então com F9 eu clico e à partida está funcional. Ok? Está a dar tudo certo. Até aqui tudo bem. Já temos o nosso destaque de linha associado à célula que está selecionada. Vamos agora trabalhar a coluna. Bem, na coluna vamos então aqui novamente à formatação condicional e vamos ou a nova regra ou a gerir regras. Clicando em gerir regras eu vejo aquelas que já existem e posso também adicionar uma nova. Como eu já tenho esta feita, eu posso simplesmente duplicar esta regra e fazer só as alterações para coluna. Porquê? Porque a fórmula é exatamente igual. Portanto, vou duplicar mesmo a preguiçoso e vou editar. Ok, vou editar e em vez de linha, para editar eu dei duplo clique, em vez de linha eu vou colocar col. Em vez de linha aqui eu vou colocar col. Ok? E tenho, quando aplicar, ou dando OK, é igual, eu vou ter exatamente aquele resultado. Só que, naturalmente, ainda não está a atualizar para a célula ativa. Ok, eu seleciono, com F9 eu consigo saltar. Mas como é que nós temos, e agora é a parte final, é a parte mais interessante e também que à partida será mais simples, como é que nós temos então isto de forma dinâmica? O que é que eu tenho que colocar aqui? Tenho que usar o VBA. E tal, Tiago, já sabia que tu ias ter que programar para fazer isto. Eu vi logo sim. Calma, não é preciso programar nada. É apenas um código, um comando simples que eu te vou passar e tu só tens que copiar, colar basicamente e perceber o que ele faz, como é lógico, mas é extremamente simples. E então, como é que nós vamos a esta área, ao editor do VBA, para inserir este comando? Primeiro, podes ir diretamente com o atalho Alt F11, ou então podes ir aqui ao friso, procurar o separador aqui do programador, ou em inglês developer, e se não tiveres, o que tens que fazer é exatamente ir a ficheiro, opções, vais aqui ao menu personalizar, vais escolher a opção de personalizar friso e vais dar aqui habilitar esta opção para tu conseguires ver este separador. Ok, dentro do separador vens aqui ao Visual Basic ou então Alt F11, entras e o que é que tens aqui? Tens exatamente um menuzinho com as tuas folhas. Vais selecionar com duplo clique, aliás, vais abrir a folha que estás a trabalhar, neste caso visual do zero, e tens aqui esta parte, esta barrinha em que define qual é o objeto que tu vais trabalhar. Vamos dizer que eu quero nesta worksheet, ou seja, nesta folha, quando houver uma alteração, quando é feita uma alteração da seleção, eu quero o quê? E agora dentro, repara, Private Sub and Sub, dentro desta subrotina tu vais colocar o quê? Vais colocar Application, ok? Application, ponto, e tens logo aqui uma ajuda, Calculate. O que é que isto vai fazer? Sempre que há uma alteração da seleção nesta folha, a aplicação vai calcular.
aquilo basicamente que nós fizemos com F9. Repara que já está, eu nem preciso fazer mais nada. Quando eu clicar agora aqui na nossa folha, o resultado vai ser aquele que nós esperávamos. Repara. E temos exatamente este destaque dinâmico feito de uma forma simples. Tu só tens que entender as bases, entender a lógica, perceber a inteligência, depois o visual, definir o que é que tu queres e destacar e como é que queres destacar e usar aqui a nossa ferramenta que nos vai facilitar aqui com a formatação condicional, facilitar nas análises, facilitar também em apresentações ou o que quer que seja, ok? E era isto que te queria passar. De outra forma, quero também dizer-te que quando fores guardar o teu ficheiro, deves guardá-lo com permissão para macros, ok? XLSM. Com permissão para macros e assim consegues ter então a tua macro a funcionar. Caso contrário, não vai funcionar, ok? E acabamos exatamente de ver como fazer este destaque que se torna dinâmico exatamente por ter aquele comando em VBA. Quero alertar-te para uma situação. Isto vai ser forte a nível de leituras e apresentações. Contudo, se tu quiseres fazer, por exemplo, um copy, ou seja, copiar algum valor daqui desta tabela e colar noutro local, com este comando ativo não vai ser possível. Não vai ser possível desta forma. É possível contornar. E se tu quiseres saber como contornar, envia-me uma mensagem ou deixa aqui nos comentários que eu vou responder-te com o pequeno código que tu tens que acrescentar exatamente para contornar isso. Nada de mais. É algo simples. Basta copiares depois e colares. Eu é que não quis estar a estender muito este vídeo e não quis estar a entrar aqui por códigos VBA, ok? Portanto, se tu gostaste deste vídeo, queria pedir-te para deixares o teu like, porque isso vai ser o combustível para que este canal cresça e para que eu possa continuar a fazer vídeos como este ou outros que te venham a ser bastante úteis. Só assim é que eu vou continuar a fazê-los, por isso deixa-me desde já o teu like. E repara o que é que nós fizemos aqui. Nós fizemos exatamente o quê? Trabalhamos a parte da inteligência, a lógica que estava ali por trás e que está na base de tudo isto que nós fizemos. Depois, trabalhamos também o visual, que neste caso foi simples. O que nós fizemos foi basicamente destacar através de uma cor um conjunto de células e também usamos, lá está, a nossa ferramenta que nos vai facilitar exatamente esta situação. Situações de apresentação, situações de leitura de dados, a ferramenta aqui neste caso de formatação condicional. E todos estes pilares, repara, 3 pilares: inteligência, visual e facilitadores. O que quer isto dizer? Que são os 3 pilares que constituem o Exa. Curso de Excel do zero ao avançado. Se tiveres interesse em saber mais, eu preparei um vídeo onde falo exatamente destes pilares e de outras situações que te podem ser úteis. Primeiro link da descrição, vai lá e verifica exatamente isso. De resto, fico contente por ter estado desse lado, por ter chegado até ao final deste vídeo. Vejo-te num próximo. Fica bem, até já.